Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como os grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência estão investindo na renda fixa, nos títulos do Tesouro Nacional. E já vou antecipando, tem um título que eles preferem e compram quase 100% da oferta. Se você quer entender um pouco mais sobre para onde vai o dinheiro da economia brasileira, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque todos os dias, sem falta, tem vídeo às 18 horas. Você tem visto aí no Tesouro Direto as taxas, principalmente dos pré-fixados, se mantendo sempre acima de 12% já por um bom período. E agora eu vou trazer para você as taxas que as grandes instituições, bancos, fundos de pensão estão comprando os títulos. Nós tivemos leilão aqui para abril de 23, abril de 24 e julho de 25. Nesse caso, são títulos pré-fixados principais e o vencimento é bem curtinho mesmo. Estamos falando de vencimentos com poucos meses, às vezes poucos anos. Muito bem, vamos verificar aqui. Então, para essas três ofertas, nós tivemos taxas para abril de 23 subindo muito residualmente. Eu diria que é praticamente estável. Para abril de 24 e julho de 25, uma queda, mas uma queda mínima, mínima mesmo, que não chega a dar nem 10 pontos base, ou seja, não chega a dar nem 0,1% em relação ao leilão passado. Então, as taxas estão aí para você. O volume ofertado. O volume ofertado está aqui, ó, 11 milhões de títulos, sendo que no leilão anterior foi 12 milhões. Uma queda, mas essa queda está dentro da média desse ano. Se nós pegarmos a média dos pré-fixados, estamos verificando um volume ofertado entre 11 e 12 milhões. Então, está dentro da média. Muito bem, agora o percentual comprado está aqui em vermelho na sua tela. 97%, vou repetir, 97% de tudo que foi ofertado foi comprado de pré-fixado. Entendeu aí? Estou incluindo aí tanto a volta 1 quanto a volta 2, que é para dar liquidez ao mercado, que geralmente não tem uma compra alta. Mesmo tirando aqui, se eu tirar a volta 2 desses números, você vai verificar que ainda assim permanece os 97%. Ou seja, independentemente disso, o percentual é elevadíssimo. Só que o que você precisa saber vem agora. Com base nos títulos pré-fixados, é possível nós projetarmos, estimarmos a taxa Selic para os próximos meses e até para os próximos anos. Então vem comigo que eu vou te explicar aqui agora. Tá aí, ó. Nós estamos verificando para abril de 23 uma taxa, então, que foi comprado esse título de 13,44%. Quando nós temos essa taxa de 13,44%, o mercado está dizendo para nós que espera uma Selic implícita de 13,25%. Resumo para você, nós estamos em junho de 22. Para abril de 23, a Selic deve estar em 13,25%. Se você entender que está previsto um aumento de meio ponto percentual na reunião agora desse mês e mais 0,25 em outra, a Selic vai chegar a 13,5 em 22, sendo que para abril de 23 é 13,25, ou seja, alteração mínima, residual. É por isso que eu tenho dito aqui no canal, a taxa Selic não vai reduzir de maneira forte nesses próximos meses. E aí está mais uma prova disso. Segundo ponto que é importante você ver. Bom, então tá, se para 2023 não vai, para 2024, a expectativa do mercado aí é uma queda de menos de 1 ponto percentual em relação a 2023. Porque, veja, a taxa de abril de 24 foi 12,82. Podemos esperar, então, aí uma Selic em torno de 12,5 a 12,75. É claro que essas expectativas podem e devem ir mudando ao longo do tempo, mas para o curtíssimo prazo, principalmente aí para 2023, acho pouco provável termos mudança, porque isso vem se repetindo leilão após leilão de título pré-fixado. Se você já está gostando aí desse vídeo, dá um super like e olha, compartilha, porque poucas pessoas trazem as informações dos grandes investidores. E olha, se você quer saber mesmo sobre taxa e preço no Tesouro Direto, eu atualizei essa nossa playlist aqui. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Lá você vai entender quanto que você pode ganhar levando até o vencimento e, se vender, qual o título mais atrativo para marcação a mercado. Vamos lá. Continuando aqui, então, eu quero mostrar para você esse gráfico aqui do pré-fixado. Você repara essa linha vermelha aí na sua tela. Essa linha vermelha é a linha de tendência dos títulos comprados. Está aqui, ó, das compras realizadas no pré-fixado principal. Você repara, então, um movimento interessante. Até mais ou menos o mês de março,
a média estava abaixo, então, aí de 5 milhões. Depois, quando nós olhamos de março para frente, a média já está em 11 milhões. Então, nós estamos verificando aqui que nos últimos 3 meses, quando nós estamos verificando a alta da taxa, então, do pré-fixado, as compras aumentaram também. E agora está aí, ó, se nós pegarmos aí os últimos 30 dias, está girando entre 10 e 11 milhões. Ou seja, título pré-fixado continua sendo aí o queridinho dos grandes investidores. Agora vamos falar da NTN-B, ou estamos falando então do IPCA com juros semestrais. Você já sabe que aqui no leilão do Tesouro, os grandes investidores não têm o IPCA principal, ou seja, as pessoas jurídicas não têm como investir no IPCA principal. Esse é um privilégio meu e seu, pessoa física. Mas nós tivemos leilão para 2027, 2035 e 2060. E aqui alguns detalhes interessantes. Assim como no pré-fixado, as taxas variaram minimamente. Minimamente mesmo. Acima de 10 pontos base, eu não considero nem variação. É uma oscilação normal, tanto para baixo quanto para cima, porque os títulos realmente têm taxas oscilando. Só que o que você precisa saber é que essas taxas estão entre as maiores do ano. Eu tenho dito aqui no canal que IPCA principal e IPCA com juros semestrais, as taxas estão ali, ó, entre 5,5% e 6%. E são as mais altas que nós temos tido. Muito bem, então vamos trazer um pouco mais de detalhe aqui. A oferta reduziu um pouco. A oferta no leilão passado está em amarelo no alto, era 1.400.000, agora caiu para 1.200.000. Só que tem um detalhe, mais de 90% comprado na volta 2. Se eu tirar essa informação aqui, veja aí, 92% dos títulos comprados então do IPCA. Veja que o pessoal, os institucionais, estão comprando muito pré-fixado e também muito IPCA. Você vê pela oferta. Tem uma oferta e eles estão sempre comprando acima de 90%. Esse é um detalhe interessantíssimo para você compreender esse movimento. Bom, o que nós falamos da taxa aqui você já está sabendo. É o segundo leilão com taxas praticamente estáveis com uma leve queda. Isso pode ser um indicativo de que a inflação mundial vai continuar alta. Eu venho batendo nessa tese. Inflação mundial não vai cair rápido, porque nós não temos qualquer tipo de previsão de encerramento do conflito na Europa. Ponto 1. Nós estamos tendo, então, cortes do petróleo russo para outros países. Isso encarece, porque na medida que você, então, reduz então, a oferta desse produto, o preço vai lá para cima. E estamos tendo também economias cada vez mais fragilizadas. Se você quer entender um pouco melhor dessa macroeconomia, desse contexto, e se preparar para isso, tá aqui, ó, Clube de Membros. Você paga lá menos de R$10 mensais e eu trago vídeo para poder te atualizar sobre o que está acontecendo nesses movimentos. Assiste para você entender os planos e as informações. Muito bem, com relação à oferta, então, a oferta saiu de 1,4 milhão para 1,2 milhões de títulos. Ainda está uma oferta que eu considero aí dentro da média, porque a média é de 1,1 milhão. E aí, reitero para você, mais de 90% da oferta foi comprada. E aí nós temos um detalhe, os títulos com vencimento curtos estão com menor percentual de compra. Olha aqui para você entender, ó, o 2027 foi oferecido 300 milhões, foram comprados 254, ou seja, um dos menores percentuais. Veja aqui novamente, no leilão anterior, 500.447. Enfim, nós estamos vendo sempre o vencimento curto não é 100% comprado. Com a preocupação, então, do mercado com relação ao curto prazo, as taxas poderem subir ainda um pouco mais. E aqui eu trago o gráfico para você aqui das compras do IPCA com juros semestrais para facilitar esse entendimento. Na cor verde, no seu canto direito, você está vendo aqui, então, o último leilão, quer dizer, quanto que eles compraram aí de títulos, está aí para você. E você verifica que está nessa região aí, ó, entre 1 milhão e 1,5 milhão. Mas veja que estabilizou nessa região nos últimos 2 meses. Anteriormente, oscilava bastante. Chegou a passar de 2 milhões, depois ficou abaixo de 1 milhão, mas enfim, está aí estável. Está aí para você, IPCA com juros semestrais. Institucionais comprando também bastante desse tipo de título. Agora, se o que você quer aqui no nosso canal é saber sobre rentabilidade, você não pode deixar de assistir essa playlist aqui, ó. CDB pagando mais de 14% no pré-fixado e CDB vinculado ao IPCA pagando mais de 7%.
Ou seja, você tem a inflação do período e mais 7%. Qual é melhor? Assiste aí que você vai entender. Falando agora do Tesouro Selic. Eles estão comprando? Estão, mas não numa grande quantidade. O que nós verificamos aqui? A taxa aqui continua caindo. Lembrando que a taxa não é a taxa aqui que nós temos da taxa Selic, mas o componentezinho pré-fixado, aquele valorzinho mínimo que você verifica quando você compra o Selic. Muito bem, o que nós tivemos aqui? Somente oferta para 28, para 2028, como já vinha acontecendo nos leilões. Essa taxazinha está caindo. Nós tivemos também uma oferta reduzindo, então, de Tesouro Selic e o percentual comprado se mantendo em relação ao leilão anterior, 60%. Veja que no leilão anterior chegou a 1 milhão e 200, só que logo voltou para baixo. Há um indicativo aqui, nesse tipo de título, que o Tesouro pode estar aumentando a oferta. Verifica aqui comigo. Quando foi aqui no gráfico, nós chegamos lá em abril, na segunda semana de abril, na parte mais baixa de oferta, eram 300 mil títulos. Depois as ofertas foram aumentando, 600 mil. Chegou aqui, ó, 1 milhão e 200 e agora ficou pouco abaixo de 1 milhão. Mas pode ser um indicativo de oferta maior do Tesouro Selic. Vamos aguardar, porque acho que o Tesouro pode estar aguardando uma confirmação do movimento de queda da Selic. Aliás, quanto a esse movimento, você precisa saber qual é a expectativa agora da projeção de mercado. Um aumento de 0,5% na reunião que vai ter no dia 14 e 15 de junho, daqui a pouco. E outro aumento de 0,25% na reunião que vamos ter, então, em agosto, no início do mês de agosto, fazendo com que a taxa Selic, que hoje está em 12,25%, chegasse a 13,5% no início do segundo semestre. Essa aí é a projeção de mercado para você entender um pouco melhor sobre esse título. Para finalizar para você aqui, eu quero trazer o pré-fixado com juros semestrais, a NTNF, para você entender melhor. E o que nós tivemos aqui foi um leilão muito pífio, eu diria aqui um leilão muito ruim. Mas esse título, vira e mexe, acontece isso também. Geralmente, as ofertas são para janeiro de 29 e janeiro de 2033. E o que aconteceu? Não houve comprador para 2029. Exatamente isso. O mercado rejeitou o título, ficou na prateleira e não teve compra. O que acontece isso? Nós verificamos, então, que o volume comprado tende a ser muito baixo. E para 2033, o que nós estamos verificando? Tivemos compra sim, e com a taxa um pouco melhor do que a taxa que nós tivemos na semana passada. Veja que também, nesse caso, a taxa está menos de 10 pontos base, ou 0,1% em relação à taxa da semana passada. E o que eu quero dizer com isso? Novamente, taxas relativamente estáveis que nós estamos tendo aqui no leilão do Tesouro. E qual é a importância, então? Bom, você verifica que a quantidade ofertada foi pífia. Eu diria que foi horrível essa quantidade em relação ao histórico. Veja aí, 187 mil títulos ofertados. No leilão anterior, 800 milhões. No leilão anterior, 300 mil. Enfim, quando nós olhamos isso aqui, você verifica aqui no gráfico, olha, que desde fevereiro, esse título tem tido pouquíssimas compras. Veja que havia uma elevação na semana passada, que voltou próximo de 800 mil títulos, só que agora despencou de novo. Ou seja, é um título que não está sendo bem aceito pelo mercado. Então, o percentual de compra não tem sido muito alto. E, além disso, o Tesouro tem oferecido muito pouco mesmo. Então, está aí o resumo do que os grandes investidores estão fazendo. Resumo para você final, vem agora. Só que antes de falar do resumo, eu preciso dizer para você aqui que eu tenho uma playlist chamada Mapa do Tesouro. É a playlist mais assistida do canal. Sabe por quê? Porque é um curso completo de Tesouro Direto. Todas as suas dúvidas provavelmente estão respondidas lá. Assista aqui no alto. Resumo para você. Ponto número 1. Pré-fixado continua sendo o título querido do mercado, o mais comprado pelo mercado. Ponto número 2. Com base nas compras do pré-fixado, já verificamos que a Selic para 23, ao menos no primeiro trimestre, não vai cair rápido. Vai anotando e juntando as peças desse quebra-cabeça. Terceiro ponto. Tesouro IPCA principal no Tesouro Direto pode ser uma boa alternativa. Por quê? O Tesouro IPCA com juros semestrais, como você viu aqui, também está sendo comprado em mais de 90% pelos institucionais. Tá aí a dica ficando para você entender toda essa movimentação e ver para onde o grande dinheiro, o recurso mais representativo da economia está indo.
Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias. E, ó, fica de olho, porque os grandes investidores indicam para onde vai o dinheiro. Um abraço e até o próximo vídeo.